Eu tenho a alegria de colocar em contato com a gente agora um rapaz que eu admiro demais, desde o tempo de jogador de futebol, depois como dirigente e como pessoa, como ser humano, eu gosto muito. Paulo André, que prazer enorme falar com você, tudo bem? Então, vê o teu microfone se está ligado, Paulo, a gente não conseguiu ouvir o teu som. Eu estou tão desacostumado da entrevista que... Agora foi, Paulo. Boa noite. Rever os amigos e, sem dúvida nenhuma, bater um papo sobre futebol aí, sobre esses últimos anos que eu ando bem sumido, né? Então vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Você, hoje, né, na condição, seu último trabalho foi como gerente de futebol no Atlético, portanto, hoje você é neutro nessa questão. Mas enfrentou os dois, tanto Palmeiras como Flamengo. Qual é a sua expectativa para esse jogo do final de semana? Tem algum favorito, Paulo? Olha, eu acho que, primeiro, vai ser um grande jogo. São duas grandes equipes que vêm de resultados expressivos nos últimos anos. Acho o Palmeiras um time mais equilibrado, no sentido de sofrer menos riscos, mas acho o Flamengo mais genial, com uma capacidade de fazer coisas inesperadas. Então, acho que isso vai encaixar bem. Se eu fosse votar, acho que eu ia votar no Flamengo. Ô, Paulo... Chico, você concorda comigo? Ô, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Você... terminou a sua carreira e automaticamente você já começou a trabalhar como um coordenador de futebol, eu não sei exatamente o termo que usa no Atlético, mas um dirigente de futebol. Era isso mesmo que você esperava? É isso que você pretende fazer daqui para frente? Ou você vai mudar alguma coisa na sua rota, no seu trabalho no futebol, Paulo? Bom, Flávio, na verdade, 1 ano e meio antes de parar, né, eu comecei a assumir algumas funções e responsabilidades dentro da diretoria de futebol do Atlético. Fiz um período todo de transição, né, eu me colocava como de performance e etc, né, e até de contratação. E logo que parei ali no meio de 19, passei a diretor-geral de futebol. Aprendi muito nesses 3 anos, né, trabalhando já nos bastidores, trabalhando nessa área mais diretiva. É uma área complexa, é uma área que demanda demais do dia a dia, no sentido de sacrifício, né, de dedicação. Poxa, que pena, né? Estamos com dificuldade, tá travando. Vamos ver se a gente consegue conectar melhor, né? O Paulo André, felizmente deu para o Paulo voltar. Você teve dos dois lados, você teve do lado do jogador, e aí a gente está vendo a dificuldade do Corinthians de contratar, e essa dificuldade de administração, do quanto pagar, do quanto negociar. Como é que você encara isso, você que é uma pessoa que tem uma visão de futebol e de mundo bem diferenciado? Bom, Flávio, vou voltar a dar boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, é um prazer revê-los e falar com vocês. Acredito que o Corinthians tem uma torcida gigantesca, né, de mais de 30 milhões de torcedores. E por mais que esses números sejam gigantescos e também expressivos, né, há várias formas aí de conseguir gerar novas receitas para que esses números possam ser reduzidos. É diferente de outros clubes que não têm uma torcida tão expressiva, né, e que não conseguem gerar tantas receitas como gera o Corinthians. Evidentemente que há necessidade de se colocar o pé no freio, reduzir gastos, combinar com a torcida de que os próximos anos realmente não haverá investimento, que o time talvez não seja tão competitivo, né, até que as coisas entrem no eixo e o time possa voltar a ser o maior do Brasil. Você trabalhou no Atlético Paranaense, obviamente com orçamento menor, um time de um centro menor, mas lá a coisa funciona como? Consegue ter esse equilíbrio e por que é que consegue? Bom, Flávio, lá existe um poder centralizado, que é o presidente Mário Celso Petralha. Ele está lá desde 95, né? Teve ausente por 3 anos, que foi exatamente o período em que o time caiu para a segunda divisão. E a base do que ele fez, que foi gigantesco, é redução de custos, né? Um clube muito enxuto, investimento em tecnologia
investimento em infraestrutura e investimento em formação de atletas. Então, essa receita fez com que em 25 anos o clube crescesse praticamente 60 vezes, né, de 1,5 milhão para 80 milhões de dólares. É um salto gigantesco e por isso o Atlético hoje já aparece ali entre as 6, 7, 8 forças do Brasil, quando na época era sei lá, 35ª força. Então, existem modelos a serem seguidos, né, existem coisas a serem feitas e acredito que o Corinthians tem potencial para sair dessa. Dá para fazer um modelo assemelhado no Corinthians? Ou pelas características tão distintas dos dois times, teria que ser um outro sistema para o Corinthians, Paulo? Eu acho que é um pouco diferente, né? O Corinthians tem uma pressão resultadista muito mais importante que a do Atlético Paranaense. A torcida do Atlético Paranaense já foi educada e sabe que os meninos serão expostos, que às vezes há de se perder alguns pontos porque a oscilação ela é natural. E no Corinthians não há muito tempo para manobra, né? Já é cultural isso. Então, o time precisa ser competitivo, né? Mas dá para fazer times competitivos não tão caros, né? Acho que o Atlético é um exemplo disso, consegue aí com a 12ª, 13ª folha do Campeonato Brasileiro terminar costumeiramente entre os 6, 7 primeiros colocados. Então, é como usar o dinheiro melhor. Ô Paulo, uma coisa que eu gostaria que você esclarecesse para a gente, havia uma pendência jurídica sua com o Corinthians, isso está resolvido? Tá sim, Flávio, foi resolvido no final do ano passado, em dezembro, né, eu fui até o Parque São Jorge, encontrei com o Andrés, a gente tinha algumas questões anteriores, né, desde 2014, da minha saída do clube, que ficaram aí mal resolvidas. Eu fui até lá, pedi desculpa a ele, né, coloquei todas as questões que me levaram a processar o clube. Ele colocou todas as questões também que o fizeram aí ficar magoado e até mesmo dar as declarações ou fazer as coisas que foram feitas. A gente se resolveu, entrou num acordo, eu coloquei para ele que não era uma questão financeira e que ele poderia me pagar aquilo que ele achasse que era devido, porque realmente havia ficado o dinheiro para trás. Ele definiu o valor e desde então o clube honrou com suas parcelas e acho que está até finalizando o acordo agora esse mês, se não me engano. Que bacana, que legal, que ótima notícia, eu não sabia disso, mas é uma ótima notícia, uma coisa muito bacana, né? Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Paulo André, boa noite, prazer em falar contigo aqui no Mesa Redonda. Queria dizer que sou um admirador do movimento que você fez parte, que é o Bom Senso, e sempre achei a categoria do jogador de futebol muito desunida e levando em consideração que são as estrelas e os protagonistas, eles poderiam ter mais força a voz do atleta. E aí eu queria que você falasse, no momento de hoje, de saúde pública, essa discussão sobre segurança, protocolo, futebol é seguro, não é seguro, eu queria que você falasse a sua opinião a respeito disso, uma vez que você já fez parte de um movimento tão importante para a categoria jogador de futebol. Celso, um prazer falar contigo. Antes de te responder, né, depois de quase 10 anos aí tentar esclarecer que o movimento naquela época lutava por um futebol melhor, né? Nunca lutou pelos direitos dos jogadores, lutava por um calendário mais equilibrado e o fair play financeiro, duas dores atualíssimas aí do futebol brasileiro. Então, mas de qualquer forma, evidentemente, por ter sido um jogador de opinião forte, né, e ter tido coragem de me expor, eu vejo como necessária também, né, essa atitude dos colegas que aí estão, que hoje têm nome, que hoje podem, né, e têm costas largas e que podem assumir a responsabilidade de falar em nome, se não da categoria como um todo, mas falar em nome do clube, do grupo de trabalho, né. São situações únicas vividas, eu acho que ninguém tem uma resposta exata para dar, ninguém sabe muito bem o que fazer até hoje, né, 1 ano e poucos meses desde o início dessa pandemia, e a gente ainda não consegue uma solução em equilibrar, né, a manutenção financeira das indústrias e, ao mesmo tempo, a proteção das pessoas. E quem assumir um lado vai tomar porrada, quem assumir outro lado vai tomar porrada também. Então, há de se sentar numa mesa, debater bastante e tentar escolher a menos pior opção, né, se é que existe isso. Paulo André, pena que a gente perdeu alguns minutinhos com a queda da sua conexão, mas nós temos um tempo aqui que a gente não tem como fugir. Tomara que a gente volte a se ver em breve, que em breve acabe todo esse problema, que você possa vir aqui com a gente, para a gente bater um longo papo. Foi muito honroso falar com você mais uma vez, viu, Paulo? Muito obrigado.
Valeu, Flávio. Obrigado. Um abraço a todos, ao Chico, ao Beto, a todos aí na mesa. Grande abraço. Obrigado. Todo mundo queria falar com o Paulo, mas infelizmente não houve condição.